Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, você que está entrando aí, glórias ao nome do Senhor Jesus. Estou aqui pela honra e pela glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu já quero agradecer aos irmãos que se inscreveram aí no canal. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida e que o Senhor Jesus te cobre com o seu sangue. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com uma palavra para o seu coração, com um testemunho de fé para o seu coração. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tive uma experiência neste fim de semana, no sábado à noite, quando eu estava orando ao Senhor, porque eu tenho a minha rotina de oração, de orar pelas vidas e orar pela minha vida, pela proteção espiritual. E o que eu quero dizer aos irmãos, que eu tive uma visão espiritual durante a madrugada. Deus abriu mais uma vez a minha visão e eu vi uma batalha travada nos ares, no céu, e onde havia uma legião de demônios, que estavam enfurecidos contra mim, meus irmãos. E ao mesmo tempo eu ouvi o Senhor Jesus, ele apareceu nos ares, e com uma luz que brilhava, e nos ares, e o Senhor Jesus tinha uma espada que saía raios, e ele estendia aquela espada, e ele batia com aquela espada sobre os demônios, e os demônios desapareceram, meus irmãos. Oh, aleluia! Glorifico o nome do Senhor Jesus, porque ele é bom. Glorifico o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós temos um Deus que é bom, meus irmãos. Nós temos um Deus que ele trabalha a favor daqueles que nele esperam, meus irmãos. Se você que está aí esperando em Deus, você que já clamou pelo socorro de Deus, o Salmo 71 e 70 diz: apressa, Senhor, em me ajudar. Apressa, Senhor, em me socorrer. Que fiquem envergonhados e confundidos aqueles que querem a minha alma. Então Deus, ele diz que ele se apressou para te ajudar. Ele diz: parai, estás quieto, porque nessa peleja você não tereis que pelejar. Assim como ele mandou dizer a rei Ezequias que nesta peleja ele não tens que pelejar. Aleluia, glórias a Deus, meus irmãos. O nosso Deus é bom, ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Você que está esperando em Deus, eu já quero profetizar na sua vida, a proteção de Deus sobre a tua vida, a proteção de Deus sobre a sua casa. Você que está numa situação onde o inimigo tem colocado medo em você, tem apresentado situações para que você fique paralisado, para que você não avance. Deus disse: avança, porque sou eu que pelejo por você, sou eu que luto por você, sou eu que destrói toda a obra do inimigo, quebro o arco do inimigo. Meus irmãos, e naquela noite, quando eu acordei, o Senhor disse: filha, parai, estás quieto e vê do livramento que o Senhor te dá, porque nesta peleja não tens que pelejar. Eu sou Deus que eu quebro o arco, sou Deus que eu corto a lança, jogo por terra toda a fúria do inimigo. Aleluia, meu Deus. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em Isaías 37, meus irmãos, que havia um rei que se chamava Senaqueribe. Senaqueribe, ele era um rei da Síria, e ele veio confrontar a Ezequias, que era um servo de Deus, e ele cercou Jerusalém. Ele enviou uma carta ao rei Ezequias da afronta, em dizendo, a Bíblia diz: e aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e o cobriu de pano de saco grosseiro, entrou na casa do Senhor. E o rei enviou Elaquim, o mordomo de Sebna, de escrivão, e aos anciões dos sacerdotes cobertos de saco de pano grosseiro a Isaías. E o rei enviou os seus servos a Isaías, falando dessas situações e dizendo que para ele é um dia de angústia. Mas
E veio a palavra do Senhor sobre Isaías, sobre o profeta Isaías, e mandou dizer a Ezequias: assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais o servo rei da Síria de mim blasfemou. Deus, ele mandou dizer, não temas dessa situação. O Senhor o rei, meus irmãos, o rei Ezequias, quando ele ouviu essas afrontas, quando ele recebeu a afronta do Senaqueribe, ele não temeu. Ele pegou a carta, foi à casa do Senhor e colocou perante o altar. Ele orou a Deus e clamou a Deus dos céus, porque a confiança dele não estava no homem, estava em Deus, porque ele sabia que havia um Deus que luta por ele, havia um Deus que lhe livra da mão dos inimigos. Então, meus irmãos, existem situações que acontecem. O inimigo, o diabo, ele é afrontador. O diabo, ele quer ver a nossa vida destruída. Ele quer ver nós passando vergonha. E, por vezes, ele utiliza pessoas para nos afrontar, utiliza pessoas com uma alta posição para nos afrontar, para nos fazer parecer que Deus não está contigo, para nos colocar medo. E Deus manda dizer, não temas a eles, porque sou eu que pelejo por ti. E maior é aquele que está contigo, do que aquele que está no mundo. Assim diz o Senhor. Então, o rei Ezequias, meus irmãos, era um homem de fé. E ele orou e ele disse assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é o Senhor que os reis da Síria assolam todos os países, as suas terras. Meus irmãos, ele orou e ele disse ao Senhor: inclina os teus ouvidos e ouve, e abre os teus olhos às afrontas que Senaqueribe tem feito ao teu servo. Ele colocou a afronta diante de Deus, meus irmãos. Se alguém tem te afrontado, se o diabo tem utilizado alguém para te afrontar, coloca essa situação diante de Deus. Deus, ele diz para você: filho, coloca essa situação diante de mim na oração, e tu verás a glória de Deus, e tu verás que eu sou Deus que eu quebro o arco, que eu sou Deus que eu corto a lança e jogo por terra todas as afrontas de Satanás. Porque Satanás, ele se levanta contra os escolhidos de Deus. Satanás, ele se levanta contra os filhos de Deus. Mas quando você ora, quando você coloca a situação diante de Deus, Deus, ele se manifesta e joga por terra Satanás. Foi isso que aconteceu, meus irmãos, no fim de semana, quando eu tive essa revelação da parte de Deus. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Deus, ele se manifestou e ele jogou por terra todas as afrontas de Satanás contra mim. Todo o levante de Satanás, Deus jogou por terra. Amém? Que você glorifique o nome de Deus, glorifique o nome do Senhor Jesus, porque é Ele que luta por você, é Ele que joga por terra toda a afronta do inimigo. E Deus disse a Ezequias, a Ezequias, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem e filha de Sião te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus caros subi eu ao cume e dos montes, aos últimos ressecos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas falha escolhida, e entrarei no seu cume mais elevado do bosque do campo de fértil. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele se levantou em peleja contra o rei Ezequias, e pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
não entrarás, Deus disse ao Senaqueribe, não entrarás nessa cidade e nem lançarás nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela carteira. Glórias a Deus, meus irmãos. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrarás, assim diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor a mim, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Meus irmãos, se o inimigo tem-te afrontado, Deus, ele manda dizer para você esta palavra. Ele não entrará nessa casa, ele não entrará na tua casa. Se o inimigo tem-te afrontado, se o inimigo tem-te ameaçado que vai destruir a tua vida, que vai destruir a tua casa, Deus, ele manda, se você já orou a Deus, Deus, ele manda dizer para você essa mensagem: filho, o inimigo não entrará nessa casa e nem destruirá a tua casa, pelo caminho que ele veio, pelo caminho que ele voltará, porque Deus, ele destruirá, e ele te amparará, e ele destruirá todas as artimanhas do inferno contra você, amém? Então recebe essa palavra. Deus, e a Bíblia diz que assim Senaqueribe, rei da Síria, ele se retirou e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus Adrame, e os seus filhos o feriram à espada, e eles fugiram para a terra da Arat. Meus irmãos, é isso que acontece com os inimigos. É isso que acontece com aquele que se levanta contra o servo de Deus, porque o nosso Deus é o Deus vingador. O nosso Deus é o Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Ele disse: não toqueis nos meus ungidos. E Deus se levantou contra Senaqueribe. A Bíblia diz que os seus próprios filhos se levantaram contra ele e os mataram à espada. E é isso que acontece. Deus, ele se levanta. Deus disse: nessa peleja não tens que pelejar. Parai, estás quieto e vê do livramento que o Senhor te dará. Glorifica o nome do Senhor e recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se inscreva aí no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Eu lhe desejo um ótimo dia abençoado. Saiba que Deus é o Deus que peleja a favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.